Vou começar então, tá bom? Já tem bastante gente aqui na sala, então eu vou começar, que a nossa aula é longa. Então esse é um tema que eu falo bastante nos stories, a gente fala bastante sobre Desliga a TV, né? Na verdade, antes de eu casar, a gente já não queria ter televisão em casa. Então eu até ganhei uma televisão da minha sogra, uma televisão, sério, pequenininha, eu acho que nem deve vender mais essa televisão. E eu ganhei essa televisão da minha sogra, mas a gente nunca teve nem TV a cabo ligada, nem nada. Confesso a vocês que quando o meu mais velho era pequeno, eu cheguei a colocar ele para assistir. Ele chegou a assistir Baby Einstein e chegou a assistir um DVD do Toquinho, que era O Mundo da Criança, chamava. Então, ele chegou a assistir essas duas coisas. Era o início da Galinha Pintadinha. Sério, eu me lembro disso até hoje. O início da Galinha Pintadinha. Ele chegou a assistir alguma coisa disso. Mas eu já sabia que eu não queria que ele assistisse televisão aberta. Já queria que ele não assistisse com muita frequência as coisas. Mas ainda tinha na minha cabeça uma coisa do que a gente vai falar aqui, que é um pouco... Será que não é bom a criança ter algum tipo de estímulo? Naquela época se dizia, era a época do Baby Einstein, se dizia, ainda a gente escuta falar sobre isso hoje, que as crianças que escutam Mozart são crianças que vão ter uma inteligência maior e tal, né? Então, eu nunca tinha parado assim com tanta clareza para pensar sobre isso, só que como isso já era uma prática na nossa casa, da gente não assistir televisão, então a gente acabou passando isso pro nosso mais velho. Já o meu segundo filho já não teve contato nenhum, tá bom? Então, eu queria primeiro colocar aqui umas perguntas para vocês que podem um pouco nortear as coisas que a gente vai falar aqui, né? Então a gente pode se perguntar, né? Por que a gente deixa os nossos filhos assistirem TV e terem acesso às telas, né? Quando eu falar assistir TV, não tô falando só de televisão aberta, tá? Eu tô falando de DVD, TV a cabo, qualquer coisa que passe em imagens, assim, né? Tipo filme para as crianças, né? Acesso a telas seria computador, tablet, né, videogame, todas essas coisas, né? Então, por que a gente deixa os nossos filhos assistirem a televisão, né, e as telas em geral, né? Por que a gente sente essa necessidade dos nossos filhos estarem constantemente distraídos? Muitas vezes a gente acaba colocando a televisão para os nossos filhos porque a gente está cansada, né? Ou sei lá, às vezes eles estão agitados demais e a gente está com dor de cabeça, a gente está com alguma coisa e a gente resolve colocar um filme para as crianças assistirem, ou então porque a gente precisa fazer comida e daí a gente fala, nossa, é tão perigoso que ele fique perto de mim aqui, de eu fazendo comida, então eu vou colocar uma tela para ele assistir, né? Então há muitos motivos pelos quais a gente acaba colocando os nossos filhos a assistirem a terem acesso a essas tecnologias, né? Por que os nossos filhos acabam reclamando que não tem nada para fazer, né? Muitas vezes é isso, as crianças ficam não tem nada para fazer, mãe, tô entediado, o que eu posso fazer agora, do que eu posso brincar, não sei o quê, e a gente acaba, depois de tanto tempo escutando isso, acaba cedendo às telas, né? Por que será que constantemente, então, os nossos filhos precisam desses motivos externos, né? Desses estímulos externos para poder estarem fazendo as coisas? Por que eles têm que toda hora estar, mas o que eu faço agora? E agora? O que eu posso fazer? E agora o que eu posso brincar? E agora o que a gente pode assistir, né? Então, enfim. Então, essas são algumas perguntas que eu vou tentar responder aqui para vocês e algumas outras que vão surgir ao longo da aula, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre uma parte do desenvolvimento infantil que vai ajudar a gente a entender conceitos importantes para mostrar por que a gente não deve expor os nossos filhos a telas constantemente, né? Então, primeiro é que se a gente olha para um bebê, a gente vê que as crianças, elas nascem encantadas e admiradas com a realidade, né? Então, eu vou falar aqui
uma realidade que as crianças, elas acabam não vendo o mundo de forma habitual, rotineiro, banal como a gente vê, né? Elas olham o mundo encantadas, admiradas com a realidade que está diante dos olhos delas, né? E isso acontece muito por conta na verdade, da imaturidade de uma faculdade humana que elas têm, né? Eu vou falar, na verdade, de várias, né? Mas eu vou falar aqui especialmente da faculdade da razão. A faculdade da razão é a faculdade responsável pela nossa capacidade de calcular as coisas que a gente coloca para dentro do nosso ambiente interior, tá? Então, eu vou mostrar um pouco de como ela se desenvolve ao longo da nossa vida. Não só quando a gente é criança, mas à medida que a gente vai crescendo mesmo, que a gente vai sendo adulto até o final da nossa vida, né? Então, a primeira coisa que a Faculdade da Razão faz é calcular o contorno do mundo, né? Então, quando uma criancinha, ela nasce, ela vê o mundo todo como uma coisa só, né? E aos poucos ela vai conseguindo fazer com que cada uma dessas coisas que são borrões se transforma em várias unidades. Então essas coisas passam a de fato ter um contorno. Então, quando elas são muito pequenininhas, e a gente sabe que lá a partir de 1 mês elas passam a ter um sorriso, com 2 meses elas passam a ter um sorriso habitual, né? A gente consegue perceber que quando a gente adulto chega perto de uma criancinha com uns 2 meses mais ou menos, e ela consegue atingir o nosso olhar, é como se ela conseguisse de fato, ao olhar pra gente, contornar que ali tem uma coisa diferente do resto que ela tá vendo, que agora não é tudo mais um borrão, agora eu consigo ver um rosto humano que se destaca perante o resto. Eu vejo uma unidade em relação ao resto e ela abre um sorriso, né? Então, essa é a primeira forma da Faculdade da Razão que ela está começando a tomar, né? Que ela está conseguindo ver o contorno do mundo, né? À medida que a criança vai crescendo, ela vai criando a capacidade de encontrar, de captar a essência das coisas, né? Que é uma capacidade que nós adultos temos, né? O que significa isso? Né? Cada uma das coisas, elas têm uma essência, né? Elas têm um conceito. Então, o particular, que são cada uma das coisas, por exemplo, eu vou dar o exemplo, por exemplo, de um cachorro. Então, a gente vê vários cachorros, então são vários entes, vários entes particulares, então a sua unidade, né? E aí a gente consegue olhar para um cachorro e aprender dali e extrair dele o seu conceito universal. O que significa isso? Significa que eu não preciso ver todos os cachorros que existem no mundo para entender o que é um cachorro. Eu consigo ver 2, 3 cachorros e a partir dali já perceber o que é um cachorro, né? Só que uma criança muito pequena não tem essa capacidade ainda desenvolvida, porque a faculdade da razão dela está se desenvolvendo. Então o que acontece? Ela vai olhar um cachorro e não vai conseguir extrair dele o seu conceito, né? A sua universalidade, né? Que aquilo ali é um cachorro que será sempre assim, é um cachorro. Né? Então, todos os seres que imprimem ali, que eu tiro dali a essência tal como é a de um cachorro, vão ser cachorros, né? Então, o que acontece é que uma criança pequenininha não consegue fazer isso. Então, olha que impressionante. Já viu uma criança pequenininha que ela tem lá seus 9 meses, seus 10, 11 meses e que está começando a aprender a balbuciar e ela começa a falar au, au. Aí ela olha pro cachorro e faz au, au. Ela olha pro outro e faz au, au. E cada cachorro que ela vê, ela acha incrível. Incrível, um cachorro. Gente, um cachorro de novo, né? Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai conseguindo perceber que todos aqueles seres que têm aquele conceito são cachorros, né? E aí, apontar um cachorro já não tem mais graça para ela, né? Aquele encanto já se foi.
porque agora virá um encanto de outro gênero, né? Então o que acontece é que uma criança pequenininha, ela consegue ficar horas olhando vários cachorros, ela consegue olhar uma formiga carregando uma folha uma após a outra para dentro do formigueiro durante muito tempo. Aquilo para ela é impressionante como ela fica um tempão vendo uma coisa repetir o que ela tá fazendo, né? A gente acha isso uma chatice, né? Pra gente, a gente faz uma vez uma brincadeira com a criança, sei lá, achou, daí a criança fala, nossa, aí a criança ri, e aí fala, de novo, e a gente faz de novo, né? Porque ela não consegue captar tudo aquilo que o ser, que aquela realidade consegue informar para ela, né? Para nós seres humanos, aquilo a gente vê uma vez, pronto, a gente já entendeu o ser daquilo e pronto, tá resolvido, né? Para criança não, as coisas não têm essa universalidade, não consegue pegar o conceito, a universalidade da coisa. A coisa tá ali da sua particularidade o tempo inteiro, né? Então, por isso, ela fica impressionada cada vez que ela vê, sei lá, ela vai numa fazenda, vê um lagarto que se afasta dela toda vez que ela se aproxima. E ela fica horas correndo atrás do lagarto. E aí ela se aproxima do lagarto, o lagarto corre. Ela se aproxima, o lagarto corre, né? E aquilo é super divertido para ela, né? Ou então, ela fica horas olhando as bolhas de sabão estourando no ar cada vez que ela sopra uma bolha de sabão, né? Então, o encantar-se com isso faz parte do desenvolvimento da faculdade razão da criança, né? Então chega uma hora em que essa parte da faculdade da razão está desenvolvida e a gente consegue perceber que cada uma das coisas particulares tem o seu conceito e aquilo passa a não ser uma novidade mais, né? Além dessa capacidade que a faculdade da razão nos dá, a gente também passa a ter a capacidade de calcular as coisas, ou seja, olhar para a sua causa, para a causa e o efeito. Então, a partir de uma coisa que eu faço, terá um efeito. Então, para a criança pequena que ela está se desenvolvendo, aquilo é impressionante. Então, é impressionante que ela pegue um copo e verta o líquido que está ali em outro copo, né? Então ela fica horas ali vertendo água e falando, nossa, agora a água foi toda para cá, agora foi toda para cá. Se eu chegar um pouco para cá, a água vai cair. Então ela fica horas fazendo isso, horas brincando com a mesma coisa, horas brincando de areia, horas entendendo a relação de causa e efeito das coisas, né? Então por isso que a gente não precisa de um estímulo externo para a criança ficar fazendo besteira por aí, que a gente chama de besteira. Ou seja, a criança simplesmente olha uma toalha em cima de uma mesa, o que ela pensa? Toalha em cima da mesa, vou puxar a toalha. Daí ela puxa a toalha. Ih, gente, caiu tudo no chão, né? Então ela não tá querendo deixar a gente irritado com aquela situação. Ela tá calculando, nossa, caramba, se eu puxar, cai tudo no chão, né? Ou então, se eu colocar a mão no ferro quente, eu vou queimar a mão. Ela só vai saber depois que ela fizer, né? Não adianta a gente falar, não coloca a mão no ferro quente, né? Muitas vezes a criança precisa experimentar aquilo, né? Então, cabe a nós não deixar o ferro quente para a criança não ter a tentação, né? A motivação interna de colocar a mão lá no ferro quente, né? Então, dar os seus primeiros passos é justamente isso. A faculdade da razão dela conseguindo se exercitar, né? Nossa, quando eu coloco um pé aqui e depois o outro, eu consigo me equilibrar e eu consigo andar. Obviamente que ela não racionaliza isso, né? Mas isso simplesmente acontece na vida dela. A emissão dos primeiros sons, por exemplo, né? Que ela emite um som, ela abre a boca, emite um som e aquele som começa a se parecer com os sons que ela escutou e ela começa a balbuciar e ela começa a silabar e daqui a pouco ela começa a ver que se ela junta sílabas ela estão virando palavras e ela começa a ver que cada vez que ela fala junta duas sílabas iguais, mamã, por exemplo,
a minha mãe se volta ou a minha mãe fica alegre e fala, isso, mamã. E aí ela, gente, esse negócio de mamã tem um sentido. E aí ela começa a juntar o mamã com aquela pessoa que é a principal cuidadora dela. Enfim, isso tudo faz parte da faculdade da razão, né? Então, um terceiro momento da faculdade da razão, quando ela já conseguiu essa capacidade de abstrair o universal das coisas particulares, ela começa a ver que o mundo ao redor dela, não só a criança, né, mas quando ela já está mais desenvolvida, que o mundo ao redor dela é um mundo estável, né? Que ela consegue descobrir que cada coisa tem o seu conceito, cada coisa tem a sua universalidade. E aí remete a um princípio de estabilidade no mundo. Então ela fala, não, as coisas não têm um movimento errático, cada coisa não é instável. Aquelas coisas, elas sempre imprimem em mim e elas sempre mostram para mim o mundo da mesma maneira. Então elas encontram um princípio de estabilidade no mundo, de fato, né? E esse mundo material estável remete à presença de um algo, de um ser que deu o ser a todas as coisas, né? Então eu tô aqui meio que contando para você como é que a razão vai instalando a gente na realidade, né? E um outro momento é o momento em que a nossa razão busca captar o conceito, né? A universalidade da particularidade de realidades superiores, como por exemplo a justiça, como por exemplo a nobreza, a lealdade. Ou seja, ela começa, o ser humano, o adolescente, né, começa a viver no mundo, a criança até maiorzinha, e começa a ver que há justiça no mundo, que alguma coisa é justa ou não é. Daí a criança fala, mas isso é justo, isso não é justo, isso pode, isso não pode. Ela começa a tentar de fato extrair conceitos de situações. Ou seja, a faculdade da razão já está começando a ficar um pouquinho mais sofisticada, né? Então, naturalmente, se a gente deixa que a razão haja naturalmente, a gente vai percebendo que a razão ela vai numa subida, né? Numa escalada em que o nosso entendimento vai tentando extrair coisas de realidades superiores, né? Isso vai se desenvolvendo através de uma vida inteira, né? Hoje, sei lá, se a gente pensar nós adultos, será que a gente tem noção de fato do que é a virtude, por exemplo, da justiça? Do que é de fato ser leal? Do que é de fato ter uma atitude nobre, né? Então, talvez a nossa razão não tenha permitido que a nossa inteligência tenha captado tudo isso, né? Por quê? Um dos motivos para isso acontecer é porque a gente vive num mundo muito materialista e preocupado com a funcionalidade das coisas e das pessoas. Então a gente acaba instrumentalizando todas essas coisas. Então, de alguma maneira, a gente amputa essa subida que estaria a razão, né? Essa escalada que a razão teria para a extração do conceito particular, universal das realidades particulares. Isso fica amputado. A gente começa a parar de pensar. A gente começa a olhar para o mundo só de forma funcional, de forma materialista. O que importa são as coisas que eu consigo ver, né? As coisas que estão ali mais simples, né? Eu só consigo extrair conceitos de coisas que gritam para mim, como, por exemplo, olhar uma cadeira e olhar para que essa cadeira seja... isso é uma cadeira, isso é feita para sentar. Eu consigo absorver simplesmente essas coisas. Realidades mais superiores eu acabo não conseguindo fazer, né? Então, o que a gente tem feito com a educação, a nossa própria educação e a educação dos nossos filhos? A gente tem reduzido a educação dos nossos filhos a uma preocupação em adquirir informações e habilidades para que eles tenham sucesso, né? Para que eles sejam, sei lá, bons médicos, para que eles saibam muito de matemática, para que eles saibam ler, que seja, né? Então a gente fica na funcionalidade da coisa, né? Se aquilo tem uma função clara,
eu faço com que meu filho faça. Se não tem uma função assim materialista para a coisa, então talvez não seja importante, né? Então a gente acaba enchendo os nossos filhos de estímulos externos na tentativa de que eles sejam crianças com habilidades incríveis, com uma inteligência máxima, mega, para essas coisas que são simplesmente funcionais, né? Então, a gente estimula que eles façam, que eles vão ao teatro, porque assim eles vão ser super cool e vão ser crianças que têm quase que um ar de sofisticação, mas que na verdade as crianças nem entendem que estão fazendo teatro, nem entendem que estão fazendo museu, né? A gente leva os nossos filhos a assistir balé, e aí leva para poder assistir, para ter aula de inglês, para ter aula de francês, para que eles façam viagens, para que eles saibam esquiar, para que eles... Então, tudo que eles fazem é para alguma coisa, né? É para alguma coisa. A gente não está preocupado com o desenvolvimento das motivações internas. A gente não está preocupado com que a gente vai permitir que os nossos filhos vivam para observar a realidade das coisas, né? Então, a gente enche os nossos filhos de estímulos externos, né? E a criança, vendo esses estímulos externos, sendo exposta a esses estímulos externos, que tem uma finalidade funcional, digamos, elas acabam superando esse encantamento natural por conhecer o mundo, né? Então, anula a capacidade da criança de motivar-se por si mesma. Então, as telas, né, e todas essas atividades extracurriculares, uma série de atividades que eu quero que meu filho faça. Agora a gente vai pro shopping, agora a gente vai pra piscina, agora a gente vai pra natação, agora a gente vai não sei o quê. A gente fica colocando uma série de estímulos externos para a criança, para que, ou seja, na intenção funcional, né, para que ela tenha a função, a capacidade, a habilidade de fazer coisas que são totalmente sem uma importância transcendente, ou seja, não vai fazer com que a razão dela vá nessa escalada, dela de fato se preocupar em entender essas coisas superiores, né? Então, muito do que a gente vai falar aqui está relacionado com isso, né? Então, muito do que a gente quer que os nossos filhos sejam expostos, né, a inglês, a atividades extracurriculares de natação, judô, balé, essa quantidade de coisa que a gente coloca para os nossos filhos assistirem, para os nossos filhos terem acesso, né, é muito porque a gente espera que assim a gente vai dar para eles tudo o que eles precisam para que eles tenham uma capacidade de ser uma boa, que eles tenham uma boa função no mundo, nesse sentido, né? E a gente não está preocupado com o desenvolvimento da personalidade, do intelecto, como deveria ser, né? Então, o que faz a gente acreditar que a gente precisa, e acho que nossos filhos precisem, de estímulos externos o tempo todo, né? Porque a gente dá tanto estímulo externo e depois eles acabam reclamando de nós esses estímulos externos. Ou seja, eles ficam fazendo aquelas perguntas que eu falei no início. Mãe, o que eu vou fazer agora? Ai, mãe, que chato, eu não tenho nada para fazer e tudo. As crianças acabam não conseguindo viver num ócio saudável, não conseguindo viver num silêncio saudável que é necessário para o desenvolvimento dessas faculdades superiores, que a gente vai ver um pouco, né? Então, o tempo inteiro a gente quer colocar coisas para os nossos filhos e a gente não dá tempo que eles depurem tudo isso que eles estão recebendo de estímulo externo, né? E a pergunta que é importante a gente se fazer há algum malefício de eu ficar dando tantos estímulos externos ao meu filho, né? Eu dei uma pincelada para vocês, né? Então, quando a gente dá muitos estímulos externos, a gente apaga esse encantamento natural pelo mundo. É como se essa admiração, esse desejo de conhecimento, esse desejo de descobrir o ser das coisas no mundo, ele fosse apagado, ele ficasse abafado de fato
por esses estímulos externos. A gente fica tão, nossa, estímulos e coisas, e televisão, e smartphone, e coisas que eu preciso saber, e meu filho precisa fazer, e vai para o inglês, e vai para a natação, e vai para não sei o quê, que a criança não consegue, é como se os sentidos dela já estivessem totalmente saturados daquelas coisas. E aí ela não consegue se abrir para o que realmente importa, né? Então, será que quanto mais coisas a gente der para os nossos filhos, maior quantidade de estímulos, tanto de telas, mas também disso que eu tô falando, né, de atividades extracurriculares, de latim, natação, judô, brinquedos educativos, não sei o que lá, será que isso tudo tem um benefício de fato, né? Os nossos filhos podem perder tempo sem fazer nada, né? Porque a gente não deixa de perderem tempo. Se a gente for ver, uma criança hoje em dia ela tem um super schedulezinho. Ela acorda, faz não sei o quê, depois vai pro colégio, depois ela vai pra natação, depois ela vai pro judô, depois ela vai não sei aonde, daí chega em casa, daí janta, nananã, e aí ela vai assistir um pouco de televisão e pronto, dorme. Ela tem sempre um monte de coisas a fazer. Ela nunca está sem fazer nada. Será que isso é saudável? A gente escuta muito falar dos aplicativos e de dispositivos inteligentes que vão potencializar a inteligência dos nossos filhos, né? A gente escuta falar sobre a neuroplasticidade infantil, né? Ou seja, que o cérebro da criança tem uma grande capacidade de neuroplasticidade, então quanto mais estímulo a gente te der, maior conexões cerebrais a criança vai fazer, e as conexões cerebrais vão fazer com que elas tenham maior capacidade, maior inteligência, né? Maior capacidade de memória. Então, quase que trata a criança como um computador, né? Então, que a gente precisa aproveitar as janelas de oportunidade das crianças. Então, que as crianças teriam janelas de oportunidade de aprendizado e que se a gente não aproveitar essas janelas se fecharão e a criança não vai conseguir nunca ter o mesmo desempenho de aprendizado se a gente tivesse utilizado essas janelas. Será que isso é verdade? Né? Produtos digitais que vêm com base de neurociência, né? Que supostamente aumentariam a curva de aprendizado das crianças, né? Vem também coisas de que os nativos digitais, que são os nossos filhos, que nasceram na era digital, eles têm cérebros muito mais ágeis do que os nossos. Então, eles têm muito mais capacidade de fazer multitarefas e tal, né? Então, eu queria falar um pouquinho, na verdade, de 2 desses mitos, né? Que todas essas coisas ficam na nossa cabeça de pai e a gente fica tentando tapar buraco dos nossos filhos e a gente fica tentando dar para eles tudo para que eles não fiquem atrás das outras crianças que estão super, né? À frente em todas essas coisas. Sei lá, eu sou mãe e os meus filhos, quando eram pequenos, eu, por ter muitos filhos, não conseguia colocar os meus filhos na natação, né? E eu via que todos os amiguinhos deles estavam na natação, e no judô, e não sei o quê. E eu sempre pensava isso, mas nossa, caramba, será que de fato os meus filhos estão atrás cognitivamente ou na parte da psicomotricidade, atrás dessas crianças que são expostas a essa quantidade de atividades, né? O que era mais importante para mim? Ficar com os meus filhos, né, já que eles estavam no colégio de 8 às 4 da tarde, e se eles voltavam às 4, eles tinham que estar numa atividade extracurricular, então a gente teria um convívio familiar restrito, né? O que era mais importante? Eles estarem na natação, no judô, em cada uma dessas atividades, ou então tendo acesso aos filmes para que eles não ficassem para trás, ou era mais importante a nossa convivência familiar, a convivência entre os irmãos, né? Então, muitas vezes os pais falam, bem, acho que o mais importante é estar fazendo uma atividade, porque no final das contas, mora no Rio de Janeiro e não pode não saber nadar, porque no final das contas, poxa, ele precisa fazer judô, porque ele precisa começar cedo. Se ele não começar cedo, ele não vai conseguir ter as habilidades necessárias para conseguir desempenhar bem essa luta. Enfim, então uma série de coisas que ficam na cabeça na nossa cabeça enquanto pais, e eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Então, o primeiro mito que eu queria falar é sobre essa história do período crítico, né? Ou seja,
que sugere, esse mito sugere que o cérebro da criança não vai funcionar adequadamente se ele não receber a quantidade de estímulos corretos, né? Então, que eu preciso dar muito estímulo para os nossos filhos para que o cérebro do meu filho funcione na sua plena capacidade de funcionamento, né? Foi um pouco redundante, funcionamento, mas entenderam, né? Então, que o momento em que de algumas habilidades deve ocorrer nesses períodos críticos, né? Então, assim, há essas janelas de oportunidade, que ali é a melhor momento da criança aprender aquela habilidade. Então, por exemplo, aprender uma nova língua. É importante aprender uma nova língua enquanto as crianças são muito pequenas, porque depois ela nunca falará como uma criança que não foi exposta, que foi exposta a essa janela de oportunidade, né? Há também, dentro disso, o mito da sinaptogênese, ou seja, que se eu der os estímulos corretos no momento certo, eu vou criar conexões cerebrais que nunca serão esquecidas e que vão ser conexões, quase que conexões perfeitas, para que ele possa exercitar, fazer aquela habilidade da melhor maneira possível, né? Então, isso tudo fica na cabeça, né? Eu não vou entrar no mérito da questão científica, de tipo, quais são os estudos que falam, que não sei o quê. Existe todos uns estudos que falam contra tudo isso e que isso não é real, né? Em que as pessoas pegaram alguns estudos e manipularam os estudos para conseguir falar sobre isso, sobre essa idade de ouro, sobre essa sinapse e tudo, mas eu não vou falar isso. Eu queria só que a gente voltasse ao conceito da funcionalidade da educação, né? Quando a gente pega esse mito e a gente pega esse mito do período crítico e transforma isso numa realidade pra gente, a gente fica, quanto pai, tão preocupado em cuidar dos períodos críticos para que será que meu filho está no período crítico de aprender inglês, de aprender chinês, está no período crítico de aprender futebol, eu fico tão bitolada com essa coisa que eu sai da minha cabeça algo que é mais importante do que aprender uma nova língua né? O que é mais importante do que isso? É a relação afetiva que há entre o educador e o cuidador e a criança, né? Então, muitas vezes as crianças ficam muito longe dos seus pais, muito longe de quem cuida delas, para que elas sejam expostas a todas essas atividades, porque sempre pensando nessa questão da funcionalidade, né? Então, é mais importante para o bom desenvolvimento da criança o vínculo afetivo que ela faz com o cuidador do que a quantidade de informação que ela recebe, que a quantidade de estímulo externo que ela recebe, né? Essas conexões sinápticas que acontecem durante os primeiros anos de vida, elas são suficientes para que o cérebro possa se desenvolver adequadamente até o final da vida, né? Se a gente for pensar, as grandes mentes do mundo, elas não tinham acesso a nada disso. Eles não iam nem à escola antes dos 6, 7 anos de idade. E foram grandes pensadores, né? Platão, Aristóteles, não sei o quê. Você acha que eles tinham natação, judô, não sei o quê? Não existia isso. Não existia, porque isso simplesmente não é importante, né? Então a gente se coloca um monte de mas meu filho precisa, mas como é que eu vou ter um filho se ele me custa natação, se custa judô, se custa não sei o quê, aí eu tenho que me preocupar com a alimentação orgânica, não sei o quê. É tanta coisa que a gente coloca na nossa cabeça para que ele seja um ser humano perfeito, para que ele tenha uma função no mundo, que é a função de ser um bom médico. Isso é uma coisa muito pequena para a educação de um ser humano. Há muita coisa muito mais importante do que isso, né? Graças a Deus que não é assim. Graças a Deus que a gente não precisa ficar super preocupada com períodos críticos, não sei o quê. Como eu falei isso um dia para uma amiga minha. Os nossos filhos dependem menos da gente do que a gente imagina,
né? Então se a gente der, e ainda bem que é assim, né? Então se a gente der o mínimo de estímulo necessário, né? Outro dia a gente estava falando isso no Facebook, porque perguntaram, porque meu filho tem 1 ano e 9 meses e ele fala poucas coisas, será que a culpa é da gente, que a gente fica falando por ele, não sei o quê? Gente, pelo amor de Deus, para de pensar isso. Num ambiente normal, em que há pessoas conversando, em que há pessoas que falam com a criança, e certamente essa mãe é uma dessas, porque se ela tá acompanhando o Instagram, provavelmente ela se preocupa com a educação do filho dela, então ela tá tentando conversar com o filho dela minimamente, a criança vai se desenvolver. Ela não depende, a criança, graças a Deus, ela não depende nossos estímulos totalmente eficazes para que ela consiga se desenvolver bem. Não é assim que funciona. E graças a Deus que não é assim. Ela depende sim do vínculo afetivo que ela estabelece com a gente, nós pais, cuidadores da criança. Isso sim é muito importante. Então muitas vezes a gente bombardeia os nossos filhos com informação e o vínculo afetivo ele fica totalmente esquecido. Porque nós pais ficamos nervosos, irritados, a gente fica preocupado se tá na hora do judô, se tá na hora da natação, e agora tem que ir pra lá, e agora tem que ir pra cá. A gente vai ficando tão preocupado que esse vínculo afetivo vai ficando totalmente errático em relação à criança. A gente passa a não olhar para os nossos filhos vendo que ali há um ser humano e não alguém que a gente fica incutindo uma série de coisas para que ele se transforme num super, ultra, mega criança inteligente, né? Sinceramente, isso é pouquíssimo importante, né? Você não precisa falando isso. É óbvio que as telas entram aí, né? Porque muitas vezes a gente quer que os nossos filhos sejam expostos às telas porque, porque esse desenho aqui é educativo. Meu filho aprende inglês, ele aprende matemática, ele aprende a contar, ele aprende não sei o quê, de forma super divertida. Ele nem sente que ele está aprendendo. Então, essa é uma outra coisa importante que a gente vai ver lá na frente. O esforço, a educação, ela exige esforço. Então, a gente educar os nossos filhos, criar os nossos filhos para que eles aprendam brincando o tempo inteiro, eles vão ser adultos que acham que para eles aprenderem alguma coisa, para eles se autoeducarem, não é necessário esforço. Então, na hora que a necessidade do esforço aparecer, né, que não houver uma motivação externa, uma recompensa para que eles façam determinada coisa, eles não vão conseguir fazer, né? Então, isso é uma das coisas que quando hoje, por exemplo, pensando até na funcionalidade das coisas, quando a gente vê uma pessoa que vai ser contratada numa empresa, se vê muito menos a quantidade de informações que há dentro daquele software da cabeça lá do cara, muito menos isso, e se vê muito mais as habilidades sociais, a habilidade que aquela pessoa tem de pegar aquelas informações e fazer dessas informações algo que de fato importa, né? Porque incutir informações na cabeça dos nossos filhos, saber contar até 30, saber quanto sei lá, isso são realmente coisas que importam muito pouco, né? Porque isso um computador sabe fazer. O ser humano precisa fazer um pouquinho mais que isso, né? Então, esse vínculo afetivo precisa, portanto, ser estável. E esse vínculo afetivo estável é muito mais importante do que qualquer informação, excesso de informação, excesso de estímulo que eu dê para o meu filho, né? Então, essa estabilidade afetiva, ela precisa ser cuidada, né? Então, essa afetividade precisa ser constante, previsível, ou seja, a criança precisa saber que toda vez que o input dela em relação ao cuidador é tal, a resposta do cuidador vai ser tal, né? Então a gente não pode cada hora falar uma coisa. Uma hora a gente tá irritado, uma hora a gente se importa com o desenho que ela faz, outra hora a gente não se importa, uma hora a gente cobra, outra hora a gente não cobra, uma hora a gente tá feliz, outra hora a gente tá irritado, enfim, uma hora a gente tá olhando pra criança, outra hora a gente tá olhando pro celular. Não pode ser assim, né? Ela precisa ser personalizada, ou seja, ela precisa ser justa.
Então, a relação afetiva com cada um dos meus filhos, ela precisa ser justa. Eu preciso dar a cada um aquilo que lhe é devido, né? Então, se aquele meu filho está precisando de mais atenção naquele momento, então assim eu o farei, né? Então, eu não posso agir igualmente com todas as crianças. Estou falando também em relação ao professor. Tem crianças que solicitam mais e ele precisa conseguir saber essa medida. Então, o educador, ele precisa ter uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade para as necessidades básicas da criança, para o sono, para a higiene, a alimentação, para a ordem, para saber se a rotina da criança está sendo cuidada, né? Porque muitas vezes a falta de aprendizado da criança vem justamente porque faltam essas coisas básicas. E quando a criança percebe que essas necessidades básicas dela, que ela está sendo atendida, que ela está sendo olhada, ela se sente muito segura. Ela sente, o mundo se importa comigo, porque o mundo para ela é visto pelo prisma do cuidador, do principal cuidador, né? Então a gente não pode deixar isso de lado. A gente precisa cuidar muito mais disso do que qualquer informação e estímulo externo que a gente dê para os nossos filhos, né? Então, a sensibilidade do educador também está em sintonizar, ou seja, conseguir que a criança vire o olhar dela para o que é belo, para a verdade e para a bondade. A gente precisa ajudar que os nossos filhos vejam essas coisas no mundo, né? Então, como eu falei, eles têm um encanto, uma admiração natural pelas coisas do mundo, mas a gente tem mais sabedoria e a gente sabe mais das coisas do mundo do que a criança. Então, a gente pode estimular que elas vejam no mundo coisas que elas não estão vendo de primeira, né? A gente não precisa dar as coisas para elas de mão beijada, mas a gente pode virar o olharzinho. Será que não dá? Será que tem alguma coisa que tem aqui que você não está vendo? Qual é o problema das telas? As telas, elas não têm essa interface. A interface entre a realidade do mundo e a criança precisa ser o cuidador, né? Precisa ser o educador. As telas não têm isso, né? Não tem essa sensibilidade humana. Então, tudo o que é a criança exposta, tudo vai entrar dentro dela, sem essa mediação humana, né? Então, o cuidador precisa dar à criança essa chance de fazer essas descobertas no mundo, abrir para ela essas realidades ocultas, que estão ocultas a elas pela ignorância de fato, pela falta de experiência de vida, né? Então a gente pode ir abrindo essas janelas para ela, para que elas possam contemplar aspectos da realidade, né? Então, nós educadores, a gente não pode ser simplesmente espectadores do que a criança está fazendo e nem, por outro lado, dar tudo para ela, porque senão ela vai perder esse encanto que ela precisa ter para que ela consiga aprender e fazer com que esse aprendizado seja de fato incorporado dentro dela, tá? Então, diferente das telas, os livros, por exemplo, eles descrevem para a criança, para o adolescente, para o adulto, as realidades que ela viveu e que o autor consegue descrever aquilo ali para ela, ou então ele consegue dar a ela uma experiência que ela não pôde ter na realidade. E quando aquela situação acontecer na vida dela ou algo parecido, ela vai ter as ferramentas necessárias para saber como agir no mundo, né? Então, eu vou ler um trecho de um livro aqui para vocês. É um trecho de um livro do meu filho, chama A Princesa e o Goblin, que é só para vocês entenderem e tenta olhar para isso e fazer uma relação entre as coisas que vocês já viram no mundo e o que o autor está escrevendo. Então ele fala: durante algum tempo, nada mais aconteceu que valesse a pena contar. O outono chegou e se foi. Não havia mais flores no jardim. O vento soprava fortemente e uivava entre os rochedos. A chuva caía e ensopava as poucas folhas amarelas e vermelhas
que não conseguiram cair dos galhos nus. Muitas vezes surgia uma manhã maravilhosa, seguida por uma tarde de chuva forte, e algumas vezes, durante toda uma semana, chovia o dia todo. E então aparecia a mais linda noite sem nuvens, com o céu totalmente estrelado. Não faltava uma estrela. A princesa, porém, não podia ver muitas delas, pois ia cedo para a cama. O inverno chegou e ela começou a achar que as coisas ficavam sombrias. Então, a criança que vive na realidade, mesmo fora das telas, ela consegue perceber essas coisas, consegue perceber o vento que sopra, a chuva que cai, o calor das coisas, o cheiro que tem quando a chuva cai sobre a terra, né? A luminosidade, a ausência de luminosidade, né? Como é um dia de outono, como é um dia de inverno, como é um dia de verão, que tipo de sensações ela tem, né? Então, viver assim é muito importante, né? Por quê? Porque quando a gente vive dentro da realidade, a gente consegue recrutar todas as nossas experiências sinestésicas que a gente teve na vida para que a gente consiga entender o que o autor quer dizer. E também, por outro lado, a gente, ao lendo, a gente consegue muitas vezes narrar as nossas experiências de forma com que a outra pessoa que leia consiga entender exatamente o que a gente estava sentindo e o que a gente estava passando naquela situação. O que acontece quando os nossos filhos são expostos, por exemplo, a um filme, né? A um filme fora da realidade, o tempo inteiro, por muito tempo. Acaba que as crianças não têm essa experiência sinestésica, elas não têm essa experiência da realidade, né? Acaba acontecendo uma atrofia da imaginação. Porque quando a gente lê um livro, o que acontece? A gente acaba tendo que completar aquilo que está sendo escrito pelo autor através das nossas sensações, das coisas que a gente já viveu na vida, né? Então, quanto mais coisas a gente já viveu, a gente vai conseguir entender a realidade das outras pessoas, a gente vai conseguir se expressar melhor. Então, quando os nossos filhos vivem simplesmente com as telas, todas essas situações, elas acabam, né? Elas não existem. Ficam, de fato, pessoas que não conseguem ter empatia com o outro, porque ela não consegue imaginar o que o outro sente, o que o outro vive. Ela não consegue imaginar toda essa cena que é descrita, por exemplo, num livro, né? Então ela fica com a imaginação curta mesmo. Ela acaba ficando uma pessoa que imagina pouco e, portanto, tem pouca empatia com o outro, né? Ela não consegue recrutar dentro dela o que ela precisa para conseguir entender a realidade tanto dela quanto das outras pessoas, né? Então, se a gente acaba criando os nossos filhos dentro de um apartamento, dentro de uma realidade que eles estão sempre no judô, na natação, não tem contato com a natureza, com a vida, com o relacionamento interpessoal, a gente amputa dos nossos filhos muitas coisas importantes para o relacionamento de vida mesmo, para a realidade, né? Então, quando, por exemplo, a gente vai lá na Disney e a gente vai em cinema 4D, por exemplo, que aí a gente vai participar de experiências sinestésicas, aí vem o vento daqui e não sei o que, aquilo ali tá totalmente dado. A criança não tem nenhum esforço, ela não precisa recrutar nada para que ela consiga viver aquela experiência. Aquilo já tá tudo dado, né? Então, assim, o mundo vai ficando sem graça para as crianças que são expostas a telas, a filme, porque já tudo dado. Ela não precisa ter esforço nenhum. Então, tudo para ela, a realidade começa a ficar sem graça. Então, por isso que as crianças expostas aos filmes, televisão, às telas, elas ficam crianças apáticas. Elas ficam crianças que
a todo momento elas precisam de mais estímulo, mais estímulo. É como, por exemplo, uma pessoa que está acostumada com doce, por exemplo. Né? Quando você dá uma coisa que não tem doce ou tem pouco doce, fala, nossa senhora, cara, uma pessoa não aguenta. Porque os sentidos estão totalmente, o paladar dela está totalmente saturado daquele doce, né? Então, uma criança que é exposta ao tempo todo a estímulos externos que já estão dados para ela, sem que ela tenha esforço de perceber nada, de viver aquilo na realidade, de viver aquelas experiências e trazer para dentro dela, e ela tem um tempo de silêncio para fermentar aquilo dentro dela e transformar aquilo em experiência real, em biografia de vida, né? Uma criança que não tenha isso é uma criança apática, uma criança que está o tempo inteiro esperando que alguém dê algo para ela, né? E agora, mãe, o que eu faço? E agora, mãe? E agora, mãe? Porque ela não tem motivação interna, ela não tem nada dentro dela que faça com que a realidade encante a ela. Tudo fica chato, né? Então, por isso que essas crianças, quando vão para uma sala de aula, por exemplo, e o professor tá lá escrevendo uma coisa num giz ou num quadro branco, aquilo começa a não ter graça nenhuma, porque ela tá o tempo todo estímulo, dopamina no cérebro dela, não sei o quê. E aí quando ela vê uma coisa sem graça, não tem graça nenhuma, né? Ela acaba não conseguindo se encantar com realidades que são realidades que exigem dela um esforço, né? Que exige dela uma motivação interior, né? Então, essa vinculação entre o educador e a criança é de extrema importância, porque é o educador que vai fazer, eu li uma coisa que eu achei muito bonita, né? O cuidador é utilizado pela criança como base de exploração, né? Eu vi, estudando sobre essa aula, uma experiência que fizeram numa sala de educação infantil, em que as crianças estavam tendo aula normalmente, e aí um senhor foi lá, subiu na escada para trocar a lâmpada, e aí ele deixa a lâmpada cair no chão, né? E as crianças o que fazem? Elas não olham para a lâmpada, elas não olham para o rapaz, elas olham para a professora. Então a primeira reação das crianças é olhar para a professora. Elas querem saber da professora. O que a gente faz? A gente grita? A gente chora? A gente se assusta? Elas ficam esperando do cuidador o que saber fazer com aquela situação. Então o cuidador, de alguma maneira, ele vai modular na criança o que ela precisa sentir em relação àquela cena. Qual é o valor moral que ela vai dar àquela realidade, né? Então, um cuidador desatento é muito prejudicial, né? Porque ele não vai estar sendo essa base de exploração, esse suporte. A criança de fato fica perdida. Então, o nosso papel enquanto pais, enquanto educadores, é justamente ajudar a criança nessa realidade. Qual é o peso real que ela vai dar aos acontecimentos? Qual é o valor moral das coisas, né? Qual é a maneira como a criança vai reagir, né? Como que o educador vai fazer? Vai abraçar? Como que ele vai ajudar ela a interpretar a realidade, né? Como é que ele vai redimensionar aquele problema emocional que ela está vivendo, né? Como que ele vai fazer para corrigir um defeito? Como ele vai fazer, né, para mostrar para a criança que aquilo é um defeito? Como ele vai fazer para mostrar para a criança que aquilo é uma qualidade que ela precisa desenvolver, né? Eu contei para vocês o que aconteceu na minha casa, que foi, os meninos estavam brincando e o meu de 4 anos machucou sem querer o meu filho de 2 anos. E aí o meu filho de 2 anos, o que ele foi fazer foi morder o de 4 anos. Foi a primeira reação dele, foi morder o de 4 anos. Daí o meu de 7 anos chegou pra ele e falou: José, que é o de 2, controle os seus poderes. E daí o José parou de fazer o que ele estava fazendo, né? Então, assim, nesse momento foi maravilhoso o José não ter mordido, mas assim, o Antônio foi elogiado porque ele conseguiu ter a capacidade, né, de avaliar a situação, de falar uma coisa que impedisse que o irmão mordesse o outro, né? Então, assim,
eu não posso ter um olhar para essa realidade que aconteceu descuidado, insensível. É nesse momento que eu preciso conseguir pontuar as coisas. José, não morda, né? Antônio, parabéns pela sua atenção. Enfim, né? Eu preciso conseguir pontuar, modular essas coisas para os meus filhos, né? Então, uma criança que viva à base de tela, primeiro que ela não vive essa realidade, ela não consegue viver as próprias frustrações, né? Isso me faz lembrar quando o meu filho mais velho era pequeno e o meu segundo filho já tinha nascido. Eles têm a diferença de 1 ano e 10 meses. O meu primeiro filho sempre gostou de construir coisas, né? Então, ele construía lá, ficava horas construindo negócio de Lego, aí vinha o irmão, destruía tudo, né? Então, ele ficava construindo, né? O irmão destruía tudo, né? O que ele aprende com isso? Ele aprende coisas para a vida dele. Ele aprende que na vida é assim. Muitas vezes a gente vai construir coisas à base de muito esforço e vão vir outras pessoas e vão destruir tudo aquilo que a gente construiu, né? Então, ele precisa viver essa frustração. Viver essa frustração através da brincadeira, através de uma situação afetiva controlada, porque ele ama o irmão, porque eu tô lá com ele, eu consigo modular essa realidade para ele. Isso é muito mais importante do que qualquer informação que o meu filho vai ter externa. Então, por isso que na hora de escolher o que eu faço, eu vou levar para meu filho para natação ou vou querer que ele conviva comigo? Eu quero que ele conviva comigo, porque eu sei que eu vou ser uma cuidadora, né, uma educadora, olhando para ele e ajudando a que ele olhe o mundo como precisa ser olhado. Olhe para a beleza do mundo, para a bondade do mundo, para a verdade do mundo, né? Então, aí você fala, Sâmia, mas como é que eu vou saber fazer isso? Né? Essa sensibilidade do educador é essencial para os professores, para as mães. Então, todas essas aulas que eu dou para vocês são ferramentas para que vocês tenham critérios, né? Critérios para decidir o que fazer no caso concreto, né? Então, quando eu respondo coisas nos stories, assim, o que eu digo são respostas que vão dar uma orientação geral, não para o caso concreto. No caso concreto, é você com seus critérios que você adquiriu lendo, assistindo aula, vendo outras pessoas fazerem, que vai decidir na hora o que vai ser feito, né? Então, mas essa sensibilidade do educador para acontecer esse vínculo afetivo e dar essa segurança para a criança é muito mais importante do que qualquer informação, estímulo externo que você vai dar ao seu filho, né? Então isso, a tela é uma interface em que não há vínculo afetivo. É uma interface que deixa chegar na criança sem filtro, sem modulação, todas as informações. E não é assim que é para ser feito. A realidade, ela vai tentar entrar no seu filho e você vai ser esse filtro, essa modulação para que ele consiga entender a realidade como ela precisa ser olhada, né? Se ele não estiver prestando atenção em determinada coisa, você vai ajudá-lo a prestar atenção. Se ele estiver exageradamente prestando atenção em coisas que não são de tanta importância, você vai ajudar a que ele module isso, né? Então, essa é uma ferramenta que quem faz, ou seja, deixar o que entra e não deixar coisas que precisam entrar entrem e evitar que coisas que não precisam entrar não entrem, quem faz isso é a atenção, né? A atenção, de fato, é o porteiro que que permite que entre ou não entre coisas boas ou coisas ruins para dentro da memória. O que acontece? A atenção, vou passar logo para a parte da atenção, porque a gente já vai falando sobre isso, né? Então, a atenção... Então, a atenção é justamente essa capacidade de filtrar e selecionar a informação relevante, né? Então, é como se ela fosse o porteiro da memória, né? Então, o porteiro, ele vai selecionar o que pode ou o que não pode entrar, né? Então, se o porteiro permite entrar qualquer tipo de informação, seja ela relevante ou não, a memória fica confusa e acontecem dificuldade de aprendizado, erros,
deteriorização da qualidade da profundidade do pensamento, a perda do sentido de relevância, tudo fica tendo a mesma importância, né? Então a gente precisa ajudar que o porteiro tenha essa habilidade de escolher o que deve ou não entrar, né? Que ajude o porteiro, desenvolva o sentido da relevância. Isso é importante ou não? Então, e isso é o que a atenção faz. A atenção faz, o que a atenção faz é escolher. Isso entra, isso não entra. Isso é importante, isso não é importante. Isso precisa ficar na memória, isso não precisa, né? Então, o que acontece? Se a gente educa os nossos filhos cheio de motivações exteriores e com uma avalanche de informações, o porteiro fica confuso. A atenção fica confusa. Então, se a gente educa com motivações exteriores, o que acontece? O porteiro vai deixar entrar não se baseando no que é bom ou não para a memória, mas ele vai se basear no que traz ou não prazer para aquela pessoa, né? Então, porque se tudo que ela faz é com motivações exteriores, que é o que acontece na hora, por exemplo, na hora que a criança está jogando um joguinho da memória. Então, ela tá jogando joguinho da memória não pelo joguinho da memória em si. Ela tá jogando joguinho da memória porque depois vão ficar balõezinhos pulando. Yes! Well done! E a criança, que legal! Então, ela fica muito mais com um sentido de recompensa. Tipo, eu vou ser recompensado com uma super musiquinha, uma super coisa legal, do que de fato pelo que ela tá fazendo, pelo que se ela está fazendo em si é de fato relevante, né? Então a gente não pode educar os nossos filhos com essas motivações exteriores nesse sentido, né? Então, por exemplo, a gente vai estimular que as crianças de um colégio tragam roupas para levar para um abrigo. Então, isso é ótimo. Deveria parar aí. Tragam roupas para ajudar a aquecer as crianças no inverno. O que acontece, muitas vezes as pessoas colocam uma motivação exterior. Se for assim, vocês vão ganhar uma pontuação para gincana, não sei o quê. Vão ganhar uma bola, vão ganhar uma viagem para não sei o quê. Pronto, a motivação exterior, ela abafou uma motivação que deveria ser interior e transcendente, de ajudar o próximo, né? De fazer com que as pessoas não fiquem com frio na rua. Então, muitas vezes a gente atrapalha. A gente abafa com as motivações exteriores algo que deveria ser bom por si, né? Então, se você fizer o seu dever de casa, então você vai ganhar uma estrelinha. Se você vai abafando as motivações interiores. Mas, Sâmia, não é possível que uma criança queira fazer o bem por si só. Claro que é possível. É totalmente possível, né? O desejo, a sensação de fazer alguma coisa pelo bem em si, a sensação de fazer alguma coisa porque eu fiz bem feito, porque eu coloquei o meu esforço e eu tive um resultado, essa sensação por si já é satisfatória, né? Então, quando, sei lá, tô fazendo a minha aula aqui para dar para vocês. Quando eu acabo a aula, essa sensação já é satisfatória. A sensação do dever cumprido, né? Eu consegui fazer aquilo porque era o certo a ser feito. E eu consegui colocar todo o meu esforço, ler não sei quantas páginas de um livro e nananã. Pronto, isso já está dado, né? Se eu tô sempre necessitada de estímulos externos e recompensas, eu não vou conseguir passar pelo esforço necessário para fazer aquilo, né? E as telas, muitas vezes, estimulam os nossos filhos nesse sentido, né? Que façam as coisas por recompensas externas. O videogame, que você vai passar de fase, não sei o quê. Então, os estímulos estão sempre ali. Na hora que você fala para uma criança, para ela fazer um dever de casa por fazer, aquilo não encanta ela. Aquilo não tem valor. Ela não tem o encanto do conhecimento por si, né? Ela precisa de um estímulo externo. Ela precisa de algo que ocupe aquele buraco que fica ali, que toda hora ela é estimulada a fazer por causa das telas, por causa do computador, por causa do iPhone, entende?
Então é isso. Então, se a gente dá motivações externas, o porteiro, em vez de deixar passar ou entrar em relação, se baseando em coisas que de fato alimentam a minha memória bem ou não, ele vai deixar passar ou entrar baseado na recompensa. Aquilo me faz bem ou não me faz bem. E nem tudo na vida é assim. A gente precisa fazer muitas coisas que... Precisa deixar entrar na nossa memória coisas que não nos fazem bem sensivelmente, mas que é necessário porque há um bem maior, né? Então, as motivações exteriores nesse sentido matam tudo, né? E o outro é a avalanche de informações. É como se o porteiro estivesse lá, tu dá tanta informação, que é o que acontece com tablets, não sei o quê, com as cenas, por exemplo, de desenho, uma cena após a outra, uma quantidade imensa de cenas. Aquilo é tanta informação que a atenção precisa toda hora ficar focando, desfocando, que ela fica confusa e acaba deixando entrar qualquer coisa, né? Então entra qualquer coisa, porque é como se o porteiro ficasse até tonto, nem sei de onde vem coisa. Então entra coisa que não tinha que entrar, fica do lado de fora coisa que tinha que ter entrado, não entrou, né? Então essa avalanche de informações deixa o porteiro da memória, que é a atenção, muito confuso, né? Então daí vem essa quantidade de crianças com diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, né? Por causa disso. O déficit de atenção, quando você dá muita informação, eu tinha até colocado isso lá no Instagram. A informação, ela acaba consumindo a nossa atenção, né? Porque a gente precisa ficar atento a muitas coisas e acaba a gente não conseguindo identificar o que é relevante ou não, né? Então, a gente fica, no final das contas, a gente fica distraído, porque a atenção foca, e a gente não consegue depois saber de fato o que é importante a gente colocar para dentro e o que é importante a gente deixar para fora. Então, desenvolver esse hábito de estar atento é muito importante. Então, as telas, como eu falei, as motivações exteriores e a avalanche de informações atrapalha muito a nossa atenção, não só das crianças, dos adolescentes, de adultos, de qualquer um, né? Então, é isso. Então, primeiro essa questão que eu tava falando com vocês do mito do... qual era o mito que eu tava falando? Do período crítico, né? Então, o outro mito, que é justamente o mito da multitarefa. Ou seja, uma criança que nasceu na era digital, será que de fato ela é capaz de fazer mais coisas do que nós? Né? A gente fala, nossa, meu filho é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. São vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, né? Então, isso é um mito que é muito atraente, né? Porque é um mito que nos faz acreditar na nossa maior produtividade, maior aproveitamento do tempo, né? Mas, na verdade, isso é um mito que é totalmente absurdo, né? Já se foi visto que não é assim, né? Então, por que não é assim? É possível a gente fazer mais de uma atividade que requeira um processamento de informação ao mesmo tempo? Não é possível. É impossível que a gente faça-as em sequência, mas não simultaneamente, né? Justamente por isso, porque a gente precisa, para a gente fazer uma coisa que necessite do nosso processamento do processamento das informações, a gente precisa da nossa atenção. Então, a gente precisa estar o tempo todo oscilando a nossa atenção. Então, a gente não consegue escrever no celular, ver uma mensagem no e-mail e dar atenção para o nosso filho ao mesmo tempo. A gente não consegue ouvir uma música, assistir um filme e fazer dever de casa ao mesmo tempo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque exige um processamento dessa informação. Então, a nossa atenção, ela fica oscilando o tempo todo, né? Eu preciso foco e desfoco, foco aqui, foco ali, foco ali, foco aqui. E aí, cada vez que ela faz esse movimento de foco e desfoca, ela perde uma coisa. Ela perde uma coisa importante e ela tem que depois
recolocar essa coisa em sequência de novo para que ela consiga entender o todo, né? Então, as pessoas, as crianças que são teoricamente multitarefas, na verdade elas têm uma memória de curto prazo muito ruim, embora a gente pudesse achar diferente, né? Elas oscilam muito a capacidade de oscilar, de focar e desfocar delas, embora pudesse parecer maior, ela é menor, porque ela não consegue ter essa capacidade, né? E ela não tem uma capacidade de filtrar a informação necessária, né? Porque tudo parece uma avalanche de informação. Ai, será que isso é importante? Não é? Eu não sei mais, porque a sequência já não tá mais dada, porque eu tive que desfocar numa hora que eu não sabia se era para desfocar ou não. Então, a atenção fica dispersa, ela não sabe mais. É relevante, não é? Não sei. A atenção fica dispersa e aí o processamento das ideias fica das informações fica confuso. Então, essa ideia de que a criança consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, tendo um bom aproveitamento, é absurda, né? Então, há um custo cognitivo na multitarefa. Então, os nossos filhos estarem fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e no celular, enquanto está lá falando com o médico, está no celular e o médico está lá, e nananã, a criança, isso tudo traz um problema cognitivo para a criança, né? As crianças e os adultos que ficam fazendo essas multitarefas passam a ser superficiais, né? Porque elas não conseguem aprofundar, porque a memória fica pobre, na verdade, porque ela coloca para dentro coisas que ela não tinha que colocar e deixa do lado de fora coisas que ela tinha que ter colocado para dentro, né? Então, eu queria falar só que a gente já falou um pouco da importância de viver na vida real, né? Do vínculo, da importância do vínculo do cuidador com a criança, da gente conseguir estar atento às realidades da vida, como é importante para a leitura de um livro, para a narração da própria vida, né? Se a gente consegue observar as coisas como elas são, né? Com detalhe, tudo, a gente consegue contar a nossa própria história, né? E a brincadeira entra na vida da criança. A brincadeira não através de jogos eletrônicos de tela, mas a brincadeira real, ela é a atividade através da qual as crianças aprendem. A atividade através da qual as crianças aprendem a ter uma narrativa, a contar as coisas com início, meio e fim, né? A olhar para a realidade da maneira como elas conseguem absorver a realidade com a idade que elas têm e com as faculdades humanas que estão funcionando, né? Que não estão todas funcionando perfeitamente numa criança pequena, né? Então, a brincadeira é a atividade através da qual a criança experimenta o mundo, né? Ela experimenta uma sequência de fatos em que para ela ou para os amigos, ela vai narrando, né? Você vê crianças brincando e fala, não, agora finge que... Não. Então, agora, depois que a gente fingiu, todas as crianças fingem juntas. Agora a gente muda. E agora finge que isso aqui é não sei o quê. Agora finge que essa luz, na verdade, é uma luz que ela bloqueia os nossos movimentos. E a criança vai criando situações, né, que fazem uma sequência de fatos. Esses fatos, eles têm uma relação de causa e efeito. As crianças imaginam sensações, elas imaginam-se personagens, né? Elas imaginam sentimentos de derrota, sentimentos de vitória, né? Então, elas treinam contar essa história. E esse treino narrativo é muito importante para quando nós formos adultos sabermos contar a nossa história, né? E contar a nossa história é o próprio da substância humana, né? Então, nós, quanto seres humanos, nós somos... Tudo em nós vai mudando, né? A nossa história vai mudando, a nossa história vai se atualizando. E contar a nossa história como de fato ela é
é uma habilidade importante para a gente ter uma identidade, né? Para a gente ter uma identidade biográfica. Então, a brincadeira, ela tem um papel muito importante para as crianças que não têm acesso à brincadeira, porque elas estão expostas à televisão, elas estão expostas a tablet, por exemplo. E eu acho que, assim, não importa a gente ficar, mas puxa vida, mas a Sociedade Americana de Pediatria diz que as crianças podem ter acesso até 2 horas por dia em determinada idade. Eu acho que isso é, sinceramente, relevante a gente pensar em quanto tempo é possível, porque a gente tem que pensar em termos, o contrário, o quanto meu filho está perdendo de experiência real e vivida, que vai trazer tanta substância para a vida dele, se ele tiver acesso às telas, entende? O acesso às telas no desenvolvimento da personalidade infantil, no desenvolvimento da infância, tira dela elementos muito importantes para que ela construa uma série de coisas na vida dela, né? Então, a brincadeira, brincar de amarelinha, brincar de faz de conta, isso tudo é muito importante, por isso tudo que eu tô falando. A criança experimenta os próprios limites, ela aprende a lidar com as suas frustrações, né? Ela surgem nas brincadeiras dúvidas, né? Dúvidas que ela talvez não tivesse pensado, mas por que será que é assim? Por que não poderia ser o contrário? Mas e por quê? E ela começa a se questionar, né? Porque muitas vezes a criança está brincando e está em silêncio. Na hora que ela está em silêncio, mas ela está pensando naquela realidade. E depois ela vai se voltar para esse cuidador que ela confia e vai perguntar a ele. E ele vai fazer essa mediação, essa interface entre a realidade e a criança, né? Então, ela vai conseguir aprender a esperar a sua vez, né? Ela vai conseguir através, se ela tem o contato com a natureza, por exemplo, o contato com uma mãe que está grávida, por exemplo, ela vai conseguir viver a experiência de que é necessário esperar um tempo para que coisas importantes aconteçam. É necessário esperar que um ser humano nasça 9 meses, a barriga da minha mãe vai crescendo e aí, no fim, nasce uma vida, né? Então, assim, educar os nossos filhos para que eles vivam distraídos no mundo é absurdo, né? Assim, às vezes o pessoal me pergunta, o que você acha? Poxa, eu vou ter um filho e aí eu acho que eu vou colocar meu mais velho na escola, porque... coitado, né? Ele vai estar aqui comigo e com esse bebê novo e eu vou estar todo enrolado. Falo, meu Deus do céu, você está tirando dele uma chance de ouro, que é estar vivendo uma realidade que ele talvez não tenha outra chance de viver, que é a realidade de uma vida chegar numa casa, um bebezinho que exige cuidado e ele ver o quanto esse cuidado exige, é exigido, né? O quanto que a minha mãe precisa se doar para que aquela criança continue existindo, para que ela seja alimentada, para que ela durma. O quanto que a minha mãe não fez isso comigo, o quanto a minha mãe não me ama. Olha o quanto ela se doa para essa criança, ela fez o mesmo comigo, né? Então, assim, o quanto eu posso ajudar a minha mãe nessa realidade. Então, assim, tirar uma criança dessa realidade, de verdade, eu acho absurda. Acho absurdo. Então, nossa, é uma grande chance dela viver como a vida é, né? Que ela vai precisar esperar, ela vai ter frustrações, ela vai se sentir muitas vezes que ela gostaria de ter uma atenção e ela não tem, mas a minha mãe tá tentando se desdobrar em muitos e eu não vou ter a atenção ali da minha mãe, mas eu posso dar amor ao meu irmão. Nossa, e a gente tira isso dos nossos filhos. A gente coloca eles em frente à televisão para que eu tenha mais tempo de fazer as coisas. Nossa, a gente está tirando uma grande chance do nosso filho de viver a realidade, né? Então, a capacidade da criança tem de olhar uma borboleta, uma lagarta se transformando numa borboleta, um girino se transformando num sapo, ela ver uma árvore, sei lá, escolher uma árvore com a criança e ajudar que ela observe essa árvore se transformando à medida que as estações do ano vão passando.
né? Deixar a criança pegar chuva. A gente cria os nossos filhos com medo de tudo, medo de ficar resfriado. Ai meu Deus, mas que absurdo. A gente coloca a criança brincando com brinquedinho, mas ele vai se machucar, mas ele não sei o quê, porque é a caneta. É tanta coisa na nossa cabeça de desgraça que pode acontecer que a gente deixa os nossos filhos com medo de viverem a realidade das coisas. E depois eles não são capazes de falar, não são capazes de ter empatia. A gente coloca eles numa tela e pronto, né? Deixa lá, para eles não me causarem problemas, para eles não me causarem aborrecimento, porque senão eles ficam toda hora falando comigo e eu tenho muitas coisas a fazer, eu tenho trabalho, eu tenho uma série de coisas a fazer, né? Então, quando a gente olha para as coisas dessa maneira, né? Não sei, na minha cabeça eu penso, não tem por que eu ficar pensando, será que o estudo tal diz que o meu filho vai ter déficit de atenção, que vai ter que não sei o que vai... Nossa, é assim, é tipo colocar nas telas e ver o quanto ele perde, entende? Então assim, colocar nas telas não deveria sequer ser uma possibilidade para uma criança pequena, né? Então a gente tem que tirar muitas vezes da nossa cabeça, não é uma possibilidade. Isso não é uma possibilidade. Porque se é uma possibilidade, já era. A gente vai recorrer a ela, né? Porque a gente vai ter uma série de motivos para recorrer a isso. A gente pode avaliar o quanto os nossos filhos estão dependentes desses estímulos externos quando eles estão sem televisão e eles ficam entediados, ansiosos, hiperativos, né? Porque a realidade deixa eles ansiosos, porque a realidade é sem graça. A realidade não tá toda hora informando para ele coisas o tempo todo. Não tá fazendo com que eles liberem o tempo todo dopamina, né? Ou eles conseguem se divertir sozinhos, tranquilo, imaginando suas brincadeiras, sem precisar toda hora, me estimulem, façam alguma coisa comigo. Porque se eu não fizer isso, coitado, meu filho, ele fica subindo pelas paredes, né? Quantas pessoas falam, nossa, se eu não sair de casa com meu filho, ele sobe pelas paredes. É claro que uma criança confinada num apartamento, obviamente ela vai ficar um pouco irritada, né? Mas se você tem um equilíbrio ali, vai, brinca, tá do lado de fora, não sei o que, volta pra casa, não tem por que isso acontecer. Não tem por que isso acontecer. Isso é a vida como ela é, né? Mas pude a vida, coitado, eu tive um bebê pequeno e agora o meu filho vai ficar confinado nessa casa. Eu não consigo olhar coitado nessas coisas. Porque essa é a vida, essa é a vida que está para ele agora. Acabou de nascer um bebê e a gente precisa ajudar, de fato, ser essa interface. Assim, como que você vai agir agora no mundo, né? Mas uma criança de 1 ano e 10 meses, ela é totalmente capaz de entender, né? Tudo depende da maneira como você passa as coisas para a criança, né? E como você espera que ela haja, né? Então eu coloquei fiz um post lá no Facebook falando isso que diz Platão, né? O objetivo da educação é ensinar a desejar o desejável, né? Então o desejável é isso. O que é desejável? É o bem, o bom e o verdadeiro. O belo, o bom e o verdadeiro. É conseguir, de fato, ajudar que os nossos filhos virem o olhinho para essas coisas. Isso é belo, bom, verdadeiro. Elas têm uma inclinação natural para isso. O que a gente não pode com o nosso desejo de funcionalidade, que sejam gênios e que tenham estímulos e que sejam maravilhosos, pessoas super inteligentes, super expert de Harvard, falam inglês, francês, sei lá, a gente acaba matando nelas essa admiração e esse desejo do conhecimento, descobrir a realidade, descobrir tudo que a realidade pode mostrar a elas, né? E aí a gente começa a ter crianças que não se interessam por estudar, não se interessam pelos outros, né? Você vê crianças que ficam no celular e aí o pai chega em casa, a criança é incapaz de deixar o celular e ir lá dar um beijo no pai, né? Fica lá no celular, depois a gente não entende por que ficam adultos assim, né? Então não tem empatia nenhuma, não se importa com o outro, não consegue olhar um rosto que tem muita coisa a informar ela,
né? Porque nada disso importa, porque ela tá os sentidos totalmente saturados dessa quantidade de estímulos, um após o outro, rapidamente, né? Então daí a gente consegue entender a relação entre esses conteúdos rápidos, a falta de atenção, a dificuldade de adiar uma gratificação, né? Esses dias, eu já tô acabando, esses dias eu vi no Facebook, eu tava olhando não sei se foi, acho que foi no feed, no Instagram, não sei, coisa que eu faço pouco. E aí era um vídeo de uma mãe, ela era mãe de uma menininha até com síndrome de Down e uma outra mais velha. E ela falava, vamos fazer um teste. Aí pegava a menininha, colocava um biscoito de polvilho na frente dela, a menininha devia ter uns 3, 4 anos, colocava um biscoito de polvilho e falava, você só pode comer depois que a mãe vou no banheiro, quando eu voltar você pode comer, tá? E aí a menininha simplesmente pega aquilo e vai comendo todo o biscoito. Ela come bota lá, daqui a pouco ela come de novo. Primeiro que eu achei uma experiência totalmente absurda. Eu falo, gente, como é que uma mãe consegue fazer esse negócio com uma criança, né? Ou seja, você exige uma coisa que ela não é capaz de dar, né? Então, assim, isso já não deveria nem passar simplesmente para você filmar para ver o que está acontecendo. É muito absurdo, né? Mas as crianças têm pouca capacidade de fazer isso, de evitar algo, né? Claro, a situação é absurda, porque a criança tinha síndrome de Down, enfim, sei lá, mãe doida. Mas assim, a capacidade da criança que tem de esperar uma coisa. Eu contei isso pra vocês na aula de obediência, né? Em que meu sogro falava para as crianças, comam um açaí delicioso. E eles não podiam comer porque estava na hora do jantar. E eles ficavam, não, vou, não sei o que, não, obrigado. Tem certeza? E ele comia o açaí na frente das crianças e tal, né? E ele falou pra mim, ele falou, nossa, eu fiquei impressionado com a capacidade deles de dizer não frente a uma coisa que eles adoram, que é tomar o açaí, né? É claro que também é outra situação absurda, mas que mostra o quanto, caramba, eles estão conseguindo entender que há bens maiores do que tá na cara deles, né? Era o avô, que é uma pessoa que eles amam, que estava dando uma coisa para eles que eles gostam, mas eles sabiam, não, a minha mãe está acima do meu avô e o jantar é um bem maior. É claro, eles são crianças, né? É um bem maior do que o açaí. Então eu não vou fazer, né? Então, educar os nossos filhos dessa maneira é maravilhoso, né? Porque a gente não vai estar ao lado deles o tempo inteiro dizendo o que eles vão ficar fazendo, né? A gente precisa educar para que eles consigam ter essa capacidade, né? Essa capacidade de dizer, não, isso sim, isso não, né? Então, as telas, sem que a criança seja educada na temperança, ou seja, na capacidade de, sei lá, você vai numa festa de aniversário e fala para a criança que ela não vai comer todas as balas do potinho, que ela vai comer uma só, né? Em que ela não vai poder fazer determinada coisa, ela não vai poder fazer, ela vai ter que, sei lá, esperar o horário a hora dela de falar, por exemplo. Então, assim, educar na temperança, ou seja, educar modulando o que ela pode ou não fazer, se é hora ou não de comer chocolate, não sei o que, educar dessa maneira antes, quer dizer, expor as telas sem que a criança tenha a educação na temperança, pedir para que o porteiro fique confuso, né? Porque quem dita as regras ali na hora da exposição às telas é as telas e não a criança, porque a gente larga a criança lá e vai fazer outra coisa. Então o filtro tá totalmente doido, entra qualquer coisa ali sem modulação nenhuma, entende? Então tira a criança da realidade das coisas, né? Então acho que era isso. Então, eu até no final aqui fiz uma analogia que eu acho que pode ajudar um pouco, né? Então, a gente deixar os nossos filhos terem acesso às telas sem uma mediação, sem que eles tenham
material humano offline para permitir que eles decidam o que vai ou não entrar, como que eles vão procurar as coisas na internet, como é que eles vão modular todas as coisas que vão entrar a partir daqueles estímulos. É como a gente largar os nossos filhos numa selva, sem que eles saibam quem são os animais perigosos, aonde fica o norte, sem que eles saibam como é que eles se localizam através das estrelas, como eles se localizam através do sol, sem que eles saibam que tipo de coisa que eles podem comer, né, que tipo de coisas que eles precisam evitar, né, e sei lá, mesmo que eles não saibam isso, a gente também seria a gente expor os nossos filhos a uma selva sem ter alguém experiente do lado que faça essas orientações perante uma selva perigosa, né? Então, eu sou super, ultra, mega contra o uso das telas, né? Então, mas Samia, mas puxa vida, será que não pode ter uma coisa boa? Outro dia me perguntaram, mas poxa, o meu avô mora longe, a avó mora longe, será que ela não pode usar o computador para falar com a avó? Gente, isso não é uso de telas, pelo amor de Deus, né? É um ser humano que está do outro lado, que ela está conversando com outro ser humano, né? Então, assim, não, isso não é um problema, né? Sei lá, os meus filhos, por exemplo, fazem inglês com uma professora online, né? Mas eles têm um relacionamento com uma outra pessoa do outro lado, né? Eu tô falando, quando eu falo de tela, eu tô falando de filmes, de cenas rápidas, de jogos, videogames, é disso que eu tô falando, né? Então, uma outra coisa que as pessoas pensam, mas poxa vida, mas todos os amigos do meu filho têm. Então, realmente, o seu critério educacional ser todos os filhos dos meus amigos têm, é uma coisa que você não quer que ele faça na hora que ele fala, mãe, posso ir na festa tal? Você fala, meu filho, não. Aí ele fala, mãe, mas todo mundo vai. Aí você fala, mas você não é todo mundo. Pois é. Por um lado, não é todo mundo para ir na festa, mas para ter o celular, ele tem que ser igual a todo mundo. Não dá para entender. Sinceramente, na minha cabeça não dá para entender a lógica, né? Então, não é todo mundo que não é do seu celular. É só você explicar para a criança o que não é para ter. Os meus filhos, é óbvio que eles veem outras crianças usando celular, mas eles sabem que eles não podem usar celular. Eu falo para eles porque não podem usar celular, né? Então, eles não querem usar o celular, porque eles acham que é ruim mesmo. Eles confiam em mim. Voltamos à questão do vínculo afetivo, né? E de você criar aquilo que eu falei esses dias no Facebook. Criar ao seu redor outras famílias que pensem como você, para que eles não sejam ETs, que de fato, se todo mundo faz o negócio, eles não sabem exatamente, eles não têm outras opções para se colocar no lugar, e eles simplesmente só ficam com um não, é meio complicado, né? Mas se você dá outras opções para a criança, o negócio quando você tira as telas, você precisa ser esse mediador de fato, né? Você vai ter que mediar muitas vezes desavença entre os irmãos, vai ter que mediar frustrações, vai ter que mediar choro, muitas coisas que não acontecem na hora que a criança está lá assistindo televisão sem nenhum tipo de interação humana, certo?